Quando afirmamos que o Buda nos disse para separar a mente da sensação, ele não quis dizer literalmente colocá-los em lugares diferentes. Ele quis dizer que a mente deve conhecer a felicidade e a infelicidade. Quando estamos sentados em Samadhi, por exemplo, e a paz preenche a mente, então a felicidade pode vir, mas ela não nos atinge. A infelicidade pode vir, mas não nos atinge. E isto é o que quer dizer separar a sensação da mente. Podemos compará-lo com a água e óleo numa garrafa. Eles não se combinam. Mesmo que você tentar misturá-los, o óleo permanece como óleo e a água permanece como água. Por que ocorre isso? Porque eles possuem densidades diferentes. O estado natural da mente não é nem felicidade nem infelicidade. Quando uma sensação entra na mente, então a felicidade ou infelicidade surge. Se tivermos atenção plena, então entenderemos a sensação agradável como sensação agradável. A mente que sabe não irá se agarrar a ela. A felicidade se encontra ali, mas está do lado de fora da mente. Não está enterrada dentro da mente. A mente simplesmente sabe disso com clareza. Se separarmos a infelicidade da mente, isso significa que não haverá sofrimento? Que nós não experimentamos? Sim, nós o experimentamos. Porém, sabemos que a mente é mente e sensação é sensação. Nós não nos agarramos a essa sensação ou a carregamos conosco. O Buda separou essas coisas através do conhecimento. Ele sofria? Ele conhecia o estado de sofrimento, mas não se apegava a ele. Dessa forma, dizemos que ele extirpou o sofrimento. E também havia felicidade. Ele conhecia essa felicidade. Quando ela não é conhecida, é como um veneno. Ele não a tomou como parte de si mesmo. A felicidade ali estava através do conhecimento, mas ela não existia na sua mente. Desta forma, dizemos que ele separou a felicidade e a infelicidade da sua mente. Quando dizemos que o Buda e os iluminados aniquilaram as contaminações, não é que eles realmente as aniquilaram. Se eles as tivessem aniquilado, então provavelmente nós não teríamos nenhuma. Eles não aniquilaram as contaminações. Quando eles as conheceram pelo que elas são, eles se soltaram delas. Alguém que seja estúpido irá se agarrar a elas, mas os iluminados conheciam as contaminações como venenos nas suas mentes. Assim eles as varreram para fora. Eles varreram para fora as coisas que lhes causavam sofrimento. Eles não os aniquilaram. Alguém que não saiba disso verá algumas coisas, assim como a felicidade, como boas, e então irá agarrá-las. Mas o Buda as conhecia e simplesmente as varria para fora. Mas quando a sensação surge, nos entregamos a ela. Isto é, a mente carrega consigo aquela felicidade e infelicidade. Na verdade, elas são duas coisas distintas. As atividades da mente, sensações agradáveis, sensações desagradáveis e assim por diante, são impressões mentais. Elas são o mundo. Se a mente sabe disso, ela pode lidar igualmente com a felicidade ou infelicidade. Por quê? Porque ela conhece a verdade acerca dessas coisas. Alguém que não a conhece as vê como sendo iguais. Se você se apega à felicidade, será ali onde irá surgir a infelicidade mais tarde, porque a felicidade é instável, ela muda o tempo todo. Quando a felicidade desaparece, surge a infelicidade. O Buda sabia disso porque ambas a felicidade e a infelicidade são insatisfatórias. Elas possuem o mesmo valor. Quando surgia a felicidade, ele a soltava. Ele tinha a prática correta, vendo que ambas as coisas possuem valores e desvantagens iguais. Elas se submetem à lei do Dhamma, isso é, elas são instáveis e insatisfatórias, e não eu. O caminho relaxado. Entregar-se à dor é o caminho tenso. Essas foram as duas coisas que atrapalharam sua prática até o dia em que ele se iluminou, porque no início ele não se soltava delas. Assim que ele as entendeu, ele passou a se soltar delas, e dessa forma foi capaz de proferir o seu primeiro sermão.
Portanto, dizemos que um meditador não deve seguir o caminho da felicidade ou infelicidade, de preferência ele deve entendê-las. Entendendo a verdade do caminho, ele saberá a causa do sofrimento, o fim do sofrimento e o caminho que conduz ao fim do sofrimento. Para colocar de maneira simples, precisamos estar plenamente atentos. Atenção plena é saber, ou presença da atenção. Exatamente agora o que estamos pensando, o que estamos fazendo, o que temos conosco exatamente nesse instante. Quando praticamos dessa forma, a sabedoria pode surgir. Nós consideramos e investigamos todo o tempo em todas as posturas. Quando uma impressão mental surge e queremos conhecê-la tal como ela é, nós não a tomamos como sendo algo com substância, é apenas felicidade. Quando a infelicidade surge, sabemos que se trata da entrega à dor, não é o caminho de um meditador. Isto é o que chamamos de separar a mente da sensação. Se formos espertos, não nos apegamos, deixamos as coisas como são, nos tornamos aquele que sabe. A mente e a sensação são como óleo e água. Elas estão na mesma garrafa, mas não se misturam. Mesmo se estivermos enfermos ou com dor, ainda assim entenderemos a sensação como sensação, a mente como mente. Conhecemos os estados desconfortáveis ou confortáveis, mas não nos identificamos com eles. Somente permanecemos com a paz que está além do conforto e da dor. Você deve entender dessa forma, porque se ainda não há um eu permanente, então não existe refúgio. Você deve viver dessa forma, isto é, sem felicidade e sem infelicidade. Você permanece simplesmente com esse entendimento. Você não carrega as coisas. Enquanto não alcançarmos a iluminação, tudo isso pode soar estranho, mas não tem importância. Nós simplesmente colocamos o nosso objetivo nessa direção. A mente é a mente. Ela encontra a felicidade e a infelicidade e as vemos apenas como tais, nada além disso. Elas são divididas, não misturadas. Se estiverem misturadas, então não as entenderemos. É como viver em uma casa. A casa e o seu morador estão relacionados, porém separados. Se a nossa casa está em perigo, ficamos aflitos, porque precisamos protegê-la. Mas se a casa pegar fogo, precisaremos abandoná-la. Se uma sensação desconfortável surge, nós a abandonamos, tal como a casa. Se ela estiver em chamas e nós soubermos disso, sairemos correndo. São duas coisas distintas. A casa é uma coisa, o morador é outra. Dizemos que separamos a mente e a sensação dessa forma, mas na verdade, por natureza, elas já estão separadas. A nossa realização é simplesmente conhecer essa separação natural de acordo com a realidade. Quando dizemos que elas não estão separadas, é porque, por ignorância da verdade, nos apegamos a elas. Por isso, o Buda nos disse para meditar. Essa prática de meditação é muito importante. Somente conhecer com o intelecto não é suficiente. O conhecimento que é obtido através da prática com uma mente tranquila e o conhecimento que é obtido através do estudo são dois tipos realmente muito distintos. O conhecimento que é obtido através do estudo não é o verdadeiro conhecimento da nossa mente. A mente tenta agarrar e manter esse conhecimento. Por que tentamos mantê-lo? Solte-o, e então quando o soltamos, lamentamos. Se realmente tivermos o conhecimento, então poderemos nos soltar de tudo, que as coisas sejam como são. Sabemos como as coisas são e não nos esquecemos. Se acontecer de ficarmos enfermos, não nos perderemos nisso. Algumas pessoas pensam: esse ano estive enfermo todo o tempo. Não pude nunca meditar. Essas são as palavras de uma pessoa realmente tola. Alguém que esteja enfermo e morrendo deve realmente ser diligente na sua prática. Uma pessoa pode dizer que não confia no seu corpo e por isso sente que não consegue meditar. Se pensarmos assim, então as coisas ficarão difíceis.
O Buda nos ensinou dessa forma. Ele disse que aqui mesmo é o lugar para meditar. Quando estamos enfermos ou morrendo é quando podemos realmente ver e conhecer a realidade. Outras pessoas dizem que elas não têm oportunidade de meditar porque estão muito ocupadas. Algumas vezes professores me procuram. Eles dizem que possuem muitas responsabilidades e por isso não têm tempo para meditar. Eu lhes pergunto: quando vocês estão ensinando, vocês têm tempo para respirar? Eles respondem sim. Portanto, como que vocês têm tempo para respirar se o trabalho é tão agitado e confuso? Nesse caso, vocês estão distantes do Dhamma. Na realidade, essa prática é justamente sobre a mente e as sensações. Não se trata de algo que você tenha de correr atrás ou se esforçar. A respiração continua enquanto trabalhamos. A natureza toma conta dos processos naturais. Tudo o que precisamos fazer é estar atentos. Continuar tentando apenas ver internamente com clareza. A meditação é assim. Se tivermos essa atenção presente, então todo o trabalho que façamos será a ferramenta que nos permitirá conhecer, saber o que é certo e o que é errado. Existe muito tempo para meditar. Nós apenas não entendemos a prática de forma completa. Isso é tudo. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.